Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus, queremos louvar o Senhor Deus Todo-Poderoso por este momento que o Senhor tem concedido a mim, a você, a todos nós, para estarmos agradecendo a Ele, louvando, engrandecendo o nome daquele que vive para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você que tem nos acompanhado, você que tem curtido, você que tem nos dado esta oportunidade de podermos entrar na sua casa para estarmos juntos, para louvarmos no seu trabalho, aonde quer que você esteja. E eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelo carinho, por este amor que nos tem. Aqui é uma obra de ansiedade, uma obra de sinceridade, é uma obra que Deus tem colocado para a gente fazer juntamente com vocês. A gente não pode, a gente não faz sozinho. Primeiramente, a orientação do Espírito Santo de Deus. Segundo, com você que tem nos ajudado a contribuir com esta obra para o crescimento do reino de Deus, para alcançar vidas, pessoas que precisam de um socorro, pessoas que precisam de uma oração, pessoas que precisam de algo da parte de Deus. Você já imaginou, você já pensou a respeito sobre isso? Quantas vidas estão passando por um momento difícil? Quantas pessoas estão precisando de uma oração, de uma palavra da parte de Deus? Pessoas que estão precisando de uma motivação, que estão parados, querem parar, querem desistir. Então nós somos verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus, para nos fazermos este momento especial, edificar a vida, trazer pessoas para Cristo, pessoas para que seja edificado pela palavra de Deus, não edificado por nós, mas edificado pela palavra de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso Criador, aquele que nos chamou, te chamou para servirmos a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a família, que Deus continue abençoando a todos os irmãos, a todas as irmãs que têm contribuído, trazido sua parcela de contribuição para esta obra, para estarmos juntos para fazer este momento especial, alcançar vidas, pessoas que estão nesse momento necessitada de uma oração. Então Deus abençoe, vamos estarmos orando, vamos estarmos apresentando a Deus esse momento para que continuamos a servirmos a Ele pela beleza das suas misericórdias. Pai, aqui estamos, Senhor, te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nesta noite, Deus. Ajuda os Teus servos que irão acompanhar conosco, estarão aqui conosco, Senhor, para nos fazermos a Tua vontade. Abençoa os Teus servos, Tuas servas que precisam da Tua misericórdia, que precisa de uma vitória da Tua parte, Deus. Tu és o Deus poderoso, a gente não pode resolver, a gente não tem condições, mas nós cremos que Tu és o Deus que reluta sobre as nossas dificuldades, que resolve aquilo que nós não podemos resolver. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas filhas, abençoa todos, Senhor, que nesta noite seja feita a Tua vontade, o Teu querer de Deus. Salva a vida, liberta a vida, transforma, Senhor. Deus, faz algo que a gente não pode fazer. Tu sabe quantas pessoas precisam de um socorro, quantas pessoas precisando de uma palavra, Senhor. Usa alguém para estar transmitindo conosco esse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor. Esta porta que Tu tem aberto para fazermos o Teu querer, mencionar da Tua grandeza. Abençoa Teus filhos, Tuas filhas que estão aí, Senhor, doentes, que estão nos hospital, aqueles que estão em casa precisando de uma cura, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão precisando, Senhor, algo da
tua parte. Aviva a tua igreja, aviva teus filhos. Dai, Senhor, renovação espiritual na vida de todos e todas que precisam de um milagre da tua parte, Pai. Queremos te agradecer, queremos te louvarmos pela tua grandeza e a tua magnificência. Amém. Estamos começando o nosso momento especial, momento da reflexão, momento da oração, momento da família, momento que estamos aqui intercedendo pelas vossas vidas, pelas situações que estamos vivenciando. Quantos precisando de um socorro da parte de Deus, quantos que estão enfriando da fé. Então, nesta noite eu quero convidar todos para estarmos orando, intercedendo, pedindo a Deus misericórdia. Se você conhece alguém, se você precisa das vossas orações, diga aí, escreva aí, para a gente estarmos aqui orando junto com você, com todos que estão conosco para fazermos a vontade de Papai. Queremos agradecer a todos de perto, de longe, você de outros países, de outro estado. Agradeço a Deus pela vida que você tem colaborado com esse momento especial. Você que tem contribuído para estarmos aqui orando, né? A gente vê os nossos irmãos pedindo oração, aos nossos irmãos precisando de uma vitória da parte de Deus. São muitas noites difíceis, são muitas situações que as pessoas estão passando. Então Deus é o nosso socorro, que não possamos tirarmos o nosso alvo, que não possamos tirar a nossa visão de Cristo. Ainda que muitas vezes a situação está tão difícil, mas o nosso Deus, Ele muda situações, Ele faz o que você não pode, o que nós não podemos. Que o Senhor continue fazendo o que Ele tem feito em nossas vidas. Agradeço a Deus, nossa irmã Valéria Nascimento. Deus abençoe por esta oportunidade, a todos os irmãos do 15, a você aqui de Araçoiaba, que Deus abençoe por este momento especial de estarmos conosco, esse momento que o Senhor tem nos dado para fazermos a sua vontade, dizer que Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da vossa angústia, que não possamos desistir nem parar por alguma dificuldade desta vida, mas prosseguimos em frente. Levante a vossa cabeça. Deus é o Deus que tem nos dado suporte. Deus é o Deus que tem nos dado verdadeiramente livramento, tem guardado, tem protegido. E por que desistir agora? Porque para agora, prossiga em frente, dizendo que Deus é grande na tua vida e na vida da tua família. O que tenho agora, eu tenho você, Espírito Santo. Crente que confia em Deus, ele não é perdedor, mas ele é vencedor. Mas crente que não confia em Deus, ele não consegue contar as vitórias que Deus tem dado. Muitas vezes a gente não vê, muitas vezes a gente queremos ver algo, muitas coisas grandes, mas Deus muitas vezes, Ele faz coisas pequenas, primeiro para que a gente sejamos agradecidos, grato a Ele pelos benefícios que Ele tem feito. Então, para que recebemos verdadeiramente algo grandiosíssimo da parte de Deus, que confiamos naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Deus abençoe os nossos irmãos de Recife, que o Senhor continue abençoando você, a senhora, todos que têm nos acompanhado, não importa o seu ministério, a qual você faz parte, importante que estamos juntos para louvarmos a Deus, dizer que Deus está nos vendo, está contemplando
todos nós aqui na terra. Para Deus não tem diferença, não tem muitas vezes razão social, mas o nosso Deus, que sejamos fiel a Ele, que depositamos nossa confiança, que sejamos santo para agradar ao santo nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos da cidade de Pretolina. Queremos agradecer ao Deus, queremos externar aos nossos irmãos, você aí, a senhora, todos que estão ouvindo este momento de reflexão, momento da palavra de Deus, momento da oração, momento da família, de nós interceder pelos vossos lares, interceder pela dificuldade que você está vivenciando hoje. Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe os nossos irmãos da cidade de Olinda. Queremos agradecermos, queremos externar nossa gratidão a Deus pela presença de todos os irmãos da cidade de Olinda. Como eu digo, não importa o seu ministério, é importante que sejamos fiel a Deus, para servir a Deus com sinceridade, com amor, verdadeiramente depositando a nossa confiança em Deus. Não aquele crente que muitas vezes não confia em Deus, não tem esperança, não tem alegria, parece que é tudo prova, tudo dificuldade. Que é isso, meu irmão? Que é isso, minha irmã? O nosso Deus é Deus de socorro, Deus que peleja por nós. Ele faz o que a gente não podemos fazer. Então creia nele, confie nele, ele é Deus Todo-Poderoso. Queremos agradecer a nossa querida irmã da nossa irmã Verinha, Vera Neide. Deus abençoe por esta oportunidade que nos tem concedido para estarmos aqui conosco, compartilhando, está aí nos ajudando nesta obra para edificar outras pessoas que precisam de um socorro da parte de Deus. Deus abriu esta porta para a gente juntos estarmos aqui fazendo a vontade do Senhor. Sem vocês, sem primeiramente o nosso Deus, o que a gente poderia estar em casa muitas vezes descansando ou perdendo tempo com besteira? Mas Deus nos deu este privilégio para fazermos a vontade de Deus Todo-Poderoso. A melhor coisa que eu já fiz. Deus abençoe os nossos irmãos da cidade de Carpina. Agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor, todos os irmãos aí da cidade de Carpina. Somos gratos a Deus, também aos nossos irmãos de Paudalho. Estamos agradecidos a Deus, estamos louvando a Deus. Muitas vezes que nós estejamos aí na cidade de Paudalho, agradecemos a Deus ao carinho, ao amor que os irmãos têm, né, por nós. Estamos aí adorando a Deus, dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, é glorioso. Isso é importante nas nossas vidas. Nunca dizer que estamos vivenciando nossas dificuldades, né? Crente não conta a derrota, só conta a vitória. Ainda que muitas vezes está passando pela moinha de Jeová, está passando pelos impasses da vida, a dificuldade que muitas vezes sopra nossas vidas. Mas a gente não pode se pegar com essas coisas. Mas se pegamos com o nosso Deus, que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Então por que tanta tristeza? Por que tanta desconfiança ao Deus que você serve? Confie nele e espere no Senhor. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por Este é o seu, este é o nosso momento da reflexão. Queremos agradecermos a Deus, nossos irmãos aí da cidade de Chão de Conselho. Quero agradecermos a Deus a oportunidade que estivemos ali no alto do Planalto. Deus abençoe a todos os irmãos, aos nossos diáconos, né, auxiliares, presbítero. Que o Senhor continue abençoando nossos dirigentes de oração, a todas as irmãs que têm se empenhado na obra de Deus. É uma peleja, é uma guerra, é uma dificuldade,
mas a gente sabe que as coisas de Deus não é fácil. Então é por isso que nós devemos se revestir das armaduras de Deus, para que possamos estar de pé, possamos estarmos firmes para vencer as batalhas desta vida. Se o crente não tiver revestido das armaduras de Deus, o crente ele enfraquece, ele perde o controle. E muitas vezes, quantos cristãos que não conseguem vencer as batalhas porque estão desapercebidos as coisas desta vida. Mas entenda uma coisa: o primeiro passo é me escutar, o segundo é só em me confiar. Estamos já iniciando o nosso momento especial da Escola Bíblica Dominical. Iremos estudarmos uma lição muito importante, uma lição bíblica, uma lição que estaremos aprendendo, uma lição importante para muitos cristãos. Então, quero convidar você, a senhora, você que não faz parte da Escola Dominical, vamos iniciarmos este ano, este início de ano, aprendendo a palavra de Deus. Se você muitas vezes não teve condições de estar em 2023, então 2024 é o tempo de nós começarmos, é o tempo de a gente iniciarmos diante da presença de Deus. Então não perda esta oportunidade, se matricule, chame sua família, seus filhos, suas filhas, chame a todos para participar. Nós sabemos que tem vaga para aluno, tem vaga para professor, tudo é o tempo de Deus. Então aproveite este momento, vá para a Escola Bíblica Dominical. Se doce, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O primeiro passo é me escutar, e o segundo é só em me confiar. A partir daí as coisas já começam. Amanhã é sexta-feira, quero mandar uma saudação a todos feirantes, você que é cristão, você também que não é cristão, mas eu quero mandar uma saudação aos nossos feirantes aqui de Araçoiaba. Deus abençoe a todos, Deus continue ajudando a você que tem contribuído por esta cidade, por você trazer seus frutos, suas verduras, seus legumes, para estarmos aqui, ajudando a população, para não se deslocar para outra cidade, mas trazendo aqui para a cidade, esse privilégio de estar aí, você colocando seu banco na feira, vendendo seus legumes, vendendo suas frutas, aí contribuindo com a cidade, com a sociedade aqui de Araçoiaba. Não desista de orar. Já pensou se a gente fosse deslocarmos daqui para outra cidade? A cidade mais próxima que nós temos é apenas Carpina, e também aqui em Garaçu. Quero mandar uma saudação aos nossos irmãos da cidade de Garaçu. Deus abençoe a todos, não importando a sua dominação. O importante é que você é especial para Deus. Deus tem que ter escolhido, Deus tem colocado você para ser um adorador por excelência. Oração, o teu clamor subiu até o trono, moveu meu coração, meu filho. Eu não resisto, eu não resisto. A oração de um servo que é fiel, como um perfume ela chega até o céu. Eu não resisto. Queremos também agradecer aos nossos irmãos da cidade de Argentina. Deus abençoe os nossos irmãos, nossas queridas irmãs, também a nossa irmã Jovita Gabriela. Agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela sua família, seu esposo Romo e também seu filho Gustavo. Que Deus continue abençoando. Também o nosso querido irmão Miguel Lopes, da cidade de Dolores. Deus abençoe ele e toda a sua família. Somos agradecidos a Deus pela sua colaboração, seu amor, seu carinho, neste momento de reflexão. Você que tem participado, você que tem nos ajudado neste momento especial para estarmos ajudando, socorrendo pessoas que precisam de uma palavra da parte de Deus, também de uma oração. A Bíblia conta a história de uma viúva que ela ia até a porta do juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário.
consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça. Queremos agradecer a nossa irmã Adeline. Deus abençoe por esta oportunidade, nossa querida irmã. Que o Senhor continue abençoando da vossa presença, você que tem contribuído com este momento de reflexão, momento da palavra de Deus. Deus abençoe pela vossa vida, Deus abençoe a todos e a todas as irmãs que têm nos acompanhado para estarmos juntos, para dizer que Deus é grandiosíssimo. Você chora, pode chorar na presença dEle. Ele está aqui. É que você corre. Agradecemos também aos nossos irmãos que têm nos ajudado ali no nosso canal no YouTube. Que Deus continue abençoando você, a senhora, todos que têm nos dado esta oportunidade para estar contribuindo também com a obra de Deus. Não é conosco, mas com a obra de Deus. Quantas pessoas famintas, quantas pessoas precisando de uma palavra, de uma oração, de um socorro da parte de Deus. Então você é o instrumento de Deus, nós somos instrumento de Deus para levarmos socorro bem presente na hora da vossa angústia. Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas querendo tirar sua própria vida, quantas pessoas que estão passando por um momento difícil, achando que não tem jeito, não tem solução. Apenas uma oração é necessária. Não pare de orar, 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 e que você só desce, você chora, não desce. Agradecemos a Deus pela sua colaboração, seu carinho, esta contribuição por a obra de Deus, por estarmos aqui junto para a transmissão desta live, os nossos queridos irmãos dos grupos, a todos vocês, as senhoras e os senhores que têm nos ajudado nesta oportunidade de estarmos aqui trazendo uma palavra de reflexão para a nossa alma se refrigerar na presença de Deus. Deus é tremendo. Quanto más te busco, más de ti encuentro. Ya encontrarte, yo más te amo. Queremos também agradecer aos nossos irmãos também, lá de Impujuca, que Deus continue abençoando ao carinho, o amor que tem externado também por esta obra. Somos gratos a Deus pelos irmãos que Deus tem levantado para estarmos aqui contribuindo com a obra dEle, para a glória dEle e o louvor do nosso Deus Todo-Poderoso. Más te amo. Queremos também agradecer a presença da nossa irmã Elidona. Estamos com saudade. Quanto tempo que a nossa irmã não tiveram participação conosco. A gente sabe da atividade das nossas irmãs, o compromisso, principalmente quem trabalha na obra do Senhor, tem a sua responsabilidade, né? A gente sabe que precisamos se preparar, precisamos orar. Hoje foi quinta-feira, nossas irmãs que estiveram no círculo de oração aqui na cidade de Araçoiaba e outros municípios também. Que Deus continue abençoando todos os dirigentes, que Deus continue ajudando a todos que
continua orando, isso é importante para a nossa vida. O importante não é aparecer, não é ser. O importante é estarmos uma vida de oração, dedicação, de quebrantamento na presença de Deus, porque quem se quebranta na presença de Deus consegue refúgio, consegue graça, consegue livramento, consegue as misericórdias de Deus. Mas quem procura muitas vezes de uma natureza totalmente diferente, então só consegue muitas vezes tribulação na vida. Mas quem busca Deus consegue as misericórdias do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvamos a Deus, nossos irmãos também da cidade de Aracaju, também os irmãos de Natal, João Pessoa, nossos queridos irmãos também, que nos têm dado esta oportunidade de Paulista. Mandamos uma saudação, você aí de Paulista, Deus abençoe você de Abreu Lima, você também de Caraçu. Somos gratos a Deus por onde esta audiência, aos irmãos, ao carinho de todos por onde nós temos passado. A gente vê o carinho dos irmãos, apesar de não temos uma intimidade, mas Deus é Deus que usa você, que usa nós para sermos um transmissor da palavra de Deus, para dizer que há refúgio, que há socorro, que há algo da parte de Deus para te ajudar e nos ajudar. Daqui a pouquinho a gente vai estarmos trazendo um momento da palavra de Deus, lembrando que domingo estaremos estudando uma lição muito importante, uma lição bíblica, uma lição muito preparada, elaborada, para estar nos ensinando a respeito biblicamente, o texto bíblico de uma forma natural, para que a gente possa entender, compreender as nossas lições bíblicas. E assim como nós aprendemos sobre missiologia, foi uma obra muito importante no nosso comentarista, que Deus abençoe ao nosso querido irmão que tem dado esta lição, esta oportunidade, a CPAD, que tem nos franqueado esta oportunidade destas lições maravilhosas para edificar. Então você é convidado especial, a senhora é convidada especial. Então o domingo está chegando, vá com a sua família, convide sua família, não importa também se não é crente, mas convide para participar. A escola dominical ela foi preparada para não os crentes, então nesta noite queremos convidar também, convide também aqueles que não são evangélicos para participar das nossas escola bíblica dominical. Mandamos também a saudação aos nossos irmãos da África. Quero agradecermos aqui aos nossos queridos missionários, que o Senhor tem preparado estes homens e estas mulheres para levarmos a palavra de Deus para estas vidas, sacrificar até a sua própria vida, porque a obra missionária não é como se fosse uma viagem, nem tampouco também seria como um guia turístico, mas a gente sabe que a obra missionária requer muitas vezes um preparamento espiritual e também verdadeiramente a gente sabe que muitos que vão para ali talvez volte ou não volte,
mas a gente sabe que estamos fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra de Deus. Então vamos orar pelos missionários, apresentarmos a Deus para que Deus continue usando esses homens, estas mulheres, né, os esposos dos nossos queridos pastores que estão ali, a obra de missões, para fazermos a obra de Deus, dizer que Deus é grande, que Deus salva, que Deus batiza e prepara um homem e leva para o céu. Então vamos estarmos orando, apresentando a Deus neste momento de reflexão da palavra de Deus. Queremos também agradecer aos nossos irmãos também lá dos Estados Unidos. Agradecemos a Deus pela audiência, pelo momento que os irmãos têm dado suas mensagens. Somos gratos a Deus porque o Senhor está sendo louvado e engrandecido na vossa vida. Deus é tremendo, Deus é grandiosíssimo e é soberano. Aos irmãos do Peru, queremos mandar saudação a todos os irmãos aí da cidade do Peru, também de Portugal. Deus abençoe os nossos irmãos. Somos gratos a Deus por onde esta audiência está chegando. Tudo isso não é para a nossa glória, nem o nosso louvor, para estampar no peito e dizer: eu sou eu, se a obra não fosse comigo, não seria assim. Mas não é assim. A obra é de papai, ele faz como quer, da maneira como ele lhe atraz. Quero estar a tus pés. Daqui a pouco a gente vai estarmos trazendo um momento especial, que é o alimento da palavra de Deus, né? Quero convidar a todos e a todas as irmãs para estarmos se alimentando, se deliciando com a palavra de Deus, que é a nossa vitamina do céu, é nosso combustível para que a nossa fé possa verdadeiramente ser motivada, a gente possa caminhar 40 dias, 40 noites. Já pensou, né? A gente caminhar, passando por dificuldade, passando por um momento difícil, mas estamos alimentados pela palavra de Deus. Quero agradecer também ao nosso aquele irmão. Estávamos com saudade de alguns irmãos que verdadeiramente a gente agradece a Deus pela vida de todos e todas as irmãs que têm participado deste momento de reflexão da palavra de Deus. A obra não é minha, a obra não é de B nem de C, mas a obra é de papai. É ele que abre porta, é ele que fecha a porta, é ele que permite muitas vezes as situações de nossas vidas. Só temos que agradecer, servimos a ele com fidelidade, com amor, com dedicação. Quero agradecer a nossa irmã Sevina Silva. Deus abençoe por essa sua oportunidade, pelo carinho que tem por este momento de reflexão, por ter nos permitido, vocês, ter permitido a nossa presença aí na sua casa, no meio da sua família, falando de Jesus, dizendo que Jesus é grande, que é maravilhoso, que é tremendo. Não tem coisa melhor, meu irmão, a gente falar de Jesus, dizer que Deus trabalha, que Deus ele age, que Deus ele faz coisas que a gente não entende, como Deus é grande.
da Brua. Daqui a pouquinho a gente vai estarmos trazendo o momento da palavra de Deus. Agradecemos a Deus pela vossa vida, por onde esta audiência, você do sertão, você do interior. Quero agradecermos a Deus, queremos louvarmos ao Senhor, porque o Senhor é grande. Nunca devemos perder a nossa esperança, nunca devemos perder a confiança em Deus. Apesar de qualquer situação que a gente passa nesta vida, mas tem uma coisa, lembre no seu coração, Jesus é a nossa esperança, Ele é o Deus que está conosco até a consumação do século. Você já meditou isso? Você já meditou nesta palavra? Jesus está conosco até a consumação de século. Então que possamos buscar mais, que possamos vivenciar mais na vontade de Deus, estar nos princípios da vontade da palavra de Deus. Não importa que as pessoas vão criticar, vão falar, vão dizer: ah, fulano quer ser mais santo do que fulano, ciclano quer se aparecer, quer ser... Surgem estas coisas, mas faz parte da vida cristã, porque o que importa é a gente agradar a papai, não é agradar a C, não é agradar a B, não é agradar a J, nem L, nem M, mas agradar a Deus. Ponhamos nossa vida no altar, ponhamos nossa vida diante da palavra de Deus, para que quando chegar o momento do arrebatamento, a gente possa estar verdadeiramente preparado, porque esse dia será um dia de grande surpresa. Esse dia será grande de muitas pessoas vão ficar desesperadas, preocupadas. Aleluia! Muitos vão correr de um lado para o outro, muitos vão querer entender, compreender, porque estes momentos que irão acontecer na terra. E isto é uma promessa de Deus, não é a minha promessa, nem a sua promessa. Ver meu irmão mergulhado na graça, preciso entrar neste rio. Queremos agradecer ao nosso querido irmão também, que nos tem dado esta oportunidade e concedido a sua presença e também estarmos conosco, e agradeço a Deus, por ter permitido este momento para estar convosco neste momento de reflexão. Nosso irmão Fernando Joaquim, que Deus abençoe, que Deus continue ajudando a todos e a todas as irmãs que têm participado, que estão conosco, para estarmos juntos, dizer que Deus é grande, que Deus é maravilhosíssimo. Daqui a pouquinho a gente vai estarmos trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus, que é o alimento. É um momento importante que o cristão tem. É um momento da palavra, um momento de a gente refrigerar a nossa alma. Porque a gente ouvimos tanta palavra ao contrário, a palavra que fere o nosso sentimento, palavra que tem machucado a nossa alma, palavra que alguém tem dizido que não tem jeito, não tem solução. Mas quando nós desfolheamos a palavra de Deus, a gente encontra algo inesperável, algo que muitas vezes a gente não encontra de alguém, que muitas vezes tem trazido para nós uma palavra. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente encontra fortaleza, a gente encontra socorro, a gente encontra força, a gente encontra graça, a gente encontra esperança, a gente encontra um Deus que trabalha de maneira tão terrena, tão tremendo, tão terrível. Então louve a Deus nesta noite, porque papai está convosco. Senhor, eu preciso para sempre no rio da graça nadar. Queremos também dar saudação aos nossos irmãos da cidade de Jaboatão, do Guararapes, também o nosso irmão César Vicente, nosso amado irmão. Deus abençoe pela oportunidade que sempre quando pode estar conosco, quando ele não pode
E nós vemos aqui nosso irmão mandando mensagem também, compartilhando, deixando aí o seu like, né, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para estar contribuindo e ajudando outras vidas que precisam ser alcançadas. Aqui é o momento que a gente ora, é o momento que a gente pedimos a Deus, para Deus abrir porta, para Deus curar, para Deus batizar. Precisamos de ver Deus fazer coisas grandes nesses últimos dias. Quantos crentes que não crêem mais no batismo com o Espírito Santo? Quantos crentes que não crêem mais no mover do Espírito Santo nas nossas vidas? Estão ficando incrédulos, estão desistindo da sua fé. Estão na igreja, mas estão desistindo da sua fé. Mas que nesta noite, Deus é renovo espiritual. Deus é renovo para a nossa fé. Que possamos continuarmos confiando no Senhor em qualquer pote desta vida, mas confie no Senhor Jesus. Falta consigo suportar, mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Lembrando os irmãos que estamos amanhã sexta-feira, aos nossos feirantes, mandamos uma saudação aqui de Araçoiaba, também aos nossos irmãos, né, lembrando que estamos chegando, se aproximando da nossa primeira lição bíblica, né, da lição nova de 2024, uma lição que vai estudar sobre o corpo de Cristo. A gente vai estarmos trazendo aqui, estaremos adorando a Deus, né, dentro desta palavra maravilhosa que os nossos comentaristas têm abordado, trazido para nós. Você é um convidado especial. Você que não faz parte da escola, você que não tem verdadeiramente este compromisso, mas eu quero te trazer nesta oportunidade este compromisso para a sua vida, que é a palavra de Deus, é a edificação para nossas vidas. Então, você é um convidado especial para participar das nossas escola bíblica dominical. Leve sua família, leve os seus filhos, sua filha, não importa a idade deles e delas, mas lembre uma coisa, nós temos nossas professoras, né, que estão lá dando assistência aos seus filhos, para que você tenha uma boa aula, para que você possa estudar, e também seu filho também, sua filha também, que estarão iniciando. Temos ali a escola maternal, né, o jardim, e todos ali da idade que terem ali, né, participação da escola dominical. É importante para a sua família ser instruída pela palavra de Deus. Quantas pessoas que muitas vezes não tiveram esta oportunidade, como nós temos nesta época, de participar da escola dominical, né? A gente vê quantas pessoas que perderam a sua oportunidade, passaram e hoje querem, mas não podem, devido às enfermidades e à doença, as situações que têm levado o ser humano a uma situação caótica. Mas este tempo, né, este momento, o Senhor nos convida, a mim e a você, para participar da escola bíblica dominical. Longe dos palcos, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. A nossa primeira lição, vamos estar estudando a origem da igreja. Nós vamos estudarmos este momento especial, né, desta lição muito bem colocada, preparada, né, de uma forma que é apenas uma introdutória, uma lição introdutória. Vamos estar estudando o versículo de Atos Apóstolos, capítulo 1, de versículo 1 ao 2 e 37 ao 38. Estamos estudando esta lição muito importante, né? Vai falar sobre aqui, né, a igreja do Senhor, a origem da igreja, o início
da igreja, como se iniciou, né, como foi colocado o seu próprio nome, igreja, ou cresiologia, né, a gente vai estar estudando uma lição muito importante. Você é convidado especial para estar estudando esta lição muito importante. Meus queridos irmãos, queremos aqui aproveitar esta oportunidade. Nós não vamos dialogarmos, né, por esses momentos aqui, este tempo, mas queremos aqui trazer uma reflexão para a nossa alma. Quero convidarmos a todos para participar da nossa Bíblia Sagrada, para estarmos trazendo aqui uma reflexão. Você é especial para Deus. Quero convidar para abrir vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, de versículo 1 em diante, para as nossas reflexões nesta oportunidade. Provérbios, capítulo 14, de versículo 1 em diante, que diz: todas as mulheres sábias edificam a sua casa, mas as tolas derriba com suas próprias mãos. Mas o que ainda me retém, teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho despreza. Na sua boca do tolo está impusesse a sua sabedoria, mas os sábios se conserva pelos seus próprios lábios. Meus queridos, amados irmãos, queremos aqui trazer esta pequena reflexão, que é um momento especial, que é a palavra de Deus. Rogamos aos santos as vossas orações, para que o Senhor nos conceda uma palavra da parte dele, que não seja nós, nem para o nosso louvor, nem para a nossa glória, mas que seja atribuído para o nome do nosso Deus, para que sejamos edificados através da sua palavra. Meus irmãos, possamos observarmos aqui Salomão descrevendo ao livro da sabedoria, que é o livro Provérbios. Salomão, diante das suas experiência e também da sua imaturidade, Salomão teve grande experiência, tanto na sua infância, de que seus fracassos, seus erros e seu entendimento que muitas vezes a vida nem sempre é o que se parece ser. Quando a gente possamos observarmos ao livro de Eclesiastes, de capítulo 3, vejamos que Salomão apresenta a sua maturidade, a sua experiência de que vivenciou
nos momentos que lhe trazeres consequência, experiência, porque muitas vezes a gente aprendemos a entender a razão, o significado da vida, do propósito que Deus tem para conosco. Enquanto nós não entendemos, compreendemos, a gente achamos que somos dono de nós mesmos. Tomamos decisões, agimos das nossas próprias maneiras. Mas quando a gente aprendemos com as dificuldades desta vida, é por isso que nós vivenciamos nas provas, na dificuldade, para que possamos termos a certa confiança em Deus. Quando o crente ele não é provado, ele não passa por dificuldade nenhuma, isso tem grande consequência e preocupação em sua vida espiritual. Porque muitos acham que Deus ele tem que suportar a gente, a maneira que a gente vive, a maneira que a gente se comportamos e vivenciamos, mas a gente devemos aprendermos com o provérbio Salomão descrevendo no livro de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito. É como Deus dizer a Salomão, a nós: Deus dá o tempo, mas chega o tempo que Deus ele chama a gente à prestação de conta. Deus ele chama a gente para corrigir o nosso tempo. Então possamos observarmos como Salomão descreve este contexto. Todas as mulheres sábias edificam a sua casa. Então possamos vermos como Salomão, com suas experiências de vida, seus momentos diante daquilo que ele apanhou, daquilo que ele sofreu, as consequências veio. E a gente vê esta geração, esta juventude, quando alguém maduro começa a aconselhar, a orientar, até crente mesmo que precisa ainda de uma maturidade espiritual. Quando muitos queridos irmãos que do ministério vêm ensinar, trazer o ensinamento da palavra de Deus, alguém muitas vezes tem falado ao contrário, para que isso? Isso é coisa lá do passado. Mas a gente sabe que a vida cristã é totalmente desligada das coisas desta vida. Mas a vida cristã, ela tem verdadeiramente uma pureza, um significado neste mundo, para que as pessoas vejam que nós, a luz, que nós somos sal desta terra. Então, quando Salomão descreve este contexto, não só para as mulheres, mas também para nós também, para que sejamos edificados através dessa palavra. Quando ele diz que todas as mulheres são sábias, mas edifica a sua casa. Então que cada um de nós possamos termos este parágrafos, esse raciocínio, esse pensamento. Por que Salomão descreve este contexto para a nossa vida? Então, se a gente não edificamos nossa família como um líder, quando nós não orientamos o caminho que se deve tomar, as decisões que não se devem se trazer para nossas vidas, porque vai trazer consequência.
Então, quando muitas vezes, nós vemos pessoas que não têm equilíbrio espiritual, ele age da sua própria maneira, da sua própria cultura, da sua própria forma. Mas quando o cristão, ele tem uma maturidade, uma certa experiência com Deus, ele possa fazer como Salomão descreve este contexto: todas as mulheres sábias edificam a sua casa. Será que nós temos edificado a nossa casa? Será que você tem edificado a sua casa? Como vai a estrutura espiritual dos seus filhos, das suas filhas? Como vai a estrutura espiritual do seu esposo, da sua esposa? Como vai a sua própria estrutura espiritual? Ou é aquela forma de conduta de vida que não tem princípio, que não tem raiz, que não tem maturidade espiritual para vivenciarmos verdadeiramente o que Salomão descreve aqui: todas as mulheres sábias edificam a sua casa. Talvez alguém esperava uma palavra que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Mas para que isto aconteça, milagres aconteçam nas nossas vidas, a gente tem que ter uma vida irrepreensível, como Paulo descreve em suas cartas. Temos uma vida irrepreensível para que as pessoas não possam olhar para nós e nos repreender. Ter alguma coisa em falta nas nossas vidas. Será que nós temos alguma coisa em falta? Vivemos nossa vida, uma vida irrepreensível diante das circunstâncias deste mundo? Como vamos diante da presença de Deus? Como é que a gente vive no meio de nossas famílias? Será que há contritos? Será que é um desconforto espiritual na vida de B, de C? Como é que a nossa comunidade cristã que a gente estamos a vivenciar? Será que nós temos a nossa mente de uma consciência pura, ou de uma consciência pesada devido à circunstância que muitas vezes a gente vive numa comunidade complexa cristã? Mas Paulo, ele nos orienta que possamos vivenciarmos uma vida irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos vivenciar nossa vida conforme a orientação da palavra de Deus. Veja que Salomão diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas veja que no ponto ainda adiante diz que mais as tola derriba com as suas próprias mãos. Será que a gente está edificando ou estamos destruindo a nossa família, deixando muitas vezes o controle descontrolar nos nossos lares, deixando muitas vezes aquilo que muitas vezes a gente aprendemos da parte de Deus. Hoje a gente vê que a tecnologia, devido aos seus avanços, devido à sua cultura, a rapidez, como ele tem trazido para muitas pessoas, tanto para ajudar como para destruir.
Mas como é que a gente estamos? Como é que esta geração, seus filhos, suas filhas estão diante da palavra de Deus, que nesta noite o Senhor tem nos dado esta oportunidade de aprendermos mais uma palavra maravilhosa. Mas todas as mulheres sábias edificam a sua casa, mas as tolas derriba com as suas próprias mãos. Como estamos? Será que o controle está na mão dos filhos? Será que o controle da casa está na mão das filhas? Ou você verdadeiramente está no controle de sua família para que não seja destruída, acabada? Porque muitas vezes acontece algo nas famílias por nossa própria culpa. Mas quem está orando e vigiando não deixa verdadeiramente as picuinhas da vida, as situações acontecer para não destruir as famílias, porque devemos estarmos edificando a nossa casa, vigilante numa torre de sentinela, para estarmos atentos ao que está acontecendo, para que muitas vezes, quantos filhos que muitas vezes se desvia do caminho, quantas jovens, quantas moças que se desvia do caminho e tomam um caminho árduo, por muitas vezes nós não estamos vigilando, não estamos atentos sobre a vida espiritual da família. Mas a Bíblia nos diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como é que está o seu culto no seu lar? Como é que está o culto que você tem feito nos começos da sua fé, quando você estava apenas com a sua esposa, fazendo seu culto doméstico? Hoje você deve ter filhas e filhos, então procure a ensinar, procure a edificar a sua casa, para que não venha acontecer nenhuma situação difícil, uma destruição na sua própria família. Porque a gente vê hoje quantos filhos nas drogas, quantos jovens em caminhos errôneos, caminhos tortuosos, caminhos difíceis, por muitas vezes as pessoas não estão atentas a estas situações. Então vigie, ore, procure ver como é que estão o seu filho, como é que está a sua filha, como é que está a sua esposa, como é que está seu esposo. Porque simplesmente o esposo não só deve prover as necessidades da casa. A esposa simplesmente não só deve a necessidade familiar, mas também ambos têm verdadeiramente o cuidado, ambos, um com o outro, sobre vossas vidas espiritual. Como é que está a vida de cada um? Como é que estamos verdadeiramente na presença de Deus? Quantas pessoas vivenciando aparentemente, vão para a igreja, mas estão verdadeiramente como estivesse lá fora. Não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus, não fala mais em mistério, não sente a graça. São pessoas apenas com uma ilusão de uma aparência, mas que Salomão, ele escreve aqui em Provérbio: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela derriba com as suas próprias mãos.
Qual é o papel de ambos? É vigiar, é edificar, é ver como está todo o histórico familiar, como é que está a vida de ambos. Mas a gente vê muitas coisas acontecendo, muitos perdendo o amor, muitos perdendo verdadeiramente as suas intimidades com o seu esposo, com a sua esposa, mas muitas vezes procura caminhos errôneos, caminhos diferentes, onde o diabo tem minado a muitos casais. Mas a Bíblia diz que ambos juntos, todos sábios edifica a sua própria casa, mas ambos juntos, os tolos destrói, derriba com a sua própria mão, por não vigiar, por não estar verdadeiramente alerta, atento a alguns sinais que acontecem, algumas situações que muitas vezes é revelado, é mostrado diante das ações, da circunstância. Mas que tenhamos cuidado com a nossa boca, com a de falar. Devemos termos verdadeiramente a orientação do Espírito Santo de Deus, para não destruir de vossa família, porque o inimigo está aí. Paulo descreve que a luta do cristão não é carnal, mas é espiritual. Isso é uma grande verdade. Quantos crentes cegos espiritualmente, achando que a luta é carnal? Quantos crentes desapercebidos, achando que a luta é carnal? Mas todas as mulheres sábias, homem e mulheres sábias, edifica a sua casa. Mas a tola destrói, derriba o seu território, a sua família, por não entender a complexidade da vida, o que Salomão tem nos ensinado, nos orientado através da sua palavra. Tenhamos cuidados com as brechas, tenhamos cuidados com a situação desta vida, porque a tua luta, a vossa luta não é carnal, mas é espiritual. O inimigo da nossa alma está investindo espiritualmente, principalmente aqueles que têm desejo de fazer a obra de Deus, aquele que Deus tem constituído para ser exemplo, para fazer a sua vontade. Mas vigie na terra, seja sábio, seja orientador, aconselhador, uma pessoa que precisa de uma oração, esteja pronto. Mas que Deus nos ajude, que Deus tenha de misericórdia de nós. Pai, aqui estamos, Senhor, te louvamos por mais uma vez. Estamos aqui trazendo esta reflexão, esta palavra, Pai. Ajuda teus filhos, que precisa de um socorro da tua parte, de um milagre. Quantos lares sendo desfeitos por não vigiar, por não ser verdadeiramente ativo às situações. Quantos filhos entrando em caminhos errôneos, filhas se prostituindo. Deus, tem misericórdia desta família. Tu és o Deus que é a nossa esperança, o nosso Deus que devemos depositar nossa confiança em Ti, Pai. Socorre, Senhor,
Socorre a todos que precisam, Senhor, as famílias, os lares, os filhos das tuas servas, dos teus servos. Quantos que estão ali muitas vezes nos presídios por não receber a orientação dos seus pais, por muitas vezes os pais não vigiar a respeito das condições dos seus filhos, das suas filhas. Mas eu te peço misericórdia, Pai. Visita agora cada um deles e cada um delas que precisa algo, Senhor, da tua parte. Quantos que refletem na sua mente, no seu coração. Se eu soubesse, eu tinha guardado os conselhos, a orientação. Mas muitas vezes, Senhor, como muitos pais, era para aconselhar, orientar, mas devido à sua falha, devido às suas condições, por não poder orientar ali aquela família, Senhor, aquele lá. E muitos têm passado por um momento difícil. Jesus, nos ajude, nos socorre, nos preenche, Senhor, nossa alma da tua graça, das tuas misericórdias. Abençoa teus filhos, tuas filhas que têm participado conosco, dado esta honra de estar dando essa permissão para nós estarmos falando da tua grandeza. Ajuda a todos de Vitória, continua abençoando a todos, ajudando todas as necessidades espiritual, material. Oh Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo por tuas misericórdias, de tua compaixão. Ajuda aqueles que estão nos hospital, a tua serva que pediu oração lá do Corro do Abacaxi, Pai. Tu sabes a necessidade, o que ela precisa. Tu és o Deus de socorro, Tu és o Deus bem presente na hora de vossa angústia. Ajuda todos, Senhor, por Tuas misericórdias, Tua compaixão. Em Teu nome, Pai. Em Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, queremos aqui externar nossa gratidão e agradecer a Deus pelos nossos queridos irmãos que têm concedido de sua presença. Nosso irmão Fernando lá da cidade de Tracunhaém, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus continue abençoando nossos irmãos, nossa irmã Fatinha, Elias, nosso irmão Jerônimo, nossa irmã Margarida, aos nossos irmãos que nos têm nos dado o seu carinho, a oportunidade de estarmos juntos para orar. Agradeço a Deus por esta família maravilhosa, e você também que tem nos dado também esta oportunidade de estarmos conosco neste momento de reflexão. Vimos também aqui o nosso querido irmão Miguel Lopes, da cidade de Dolores, ali da Argentina. Agradeço a Deus por todos os irmãos, ali da Argentina, que tem nos permitido esta oportunidade desta transmissão para estarmos aqui como porta-voz da palavra de Deus. Agradeço a Deus também os irmãos lá do nosso canal no YouTube que têm nos ajudado, se inscrevido e contribuído para que outras vidas possam ser edificadas pela glória de Deus. Deus abençoe a todos e a todas as irmãs que têm participado conosco, a nossa irmã Ana Lúcia. Deus abençoe a oportunidade, também a todos os irmãos que têm nos acompanhado, nos ajudado também nesta obra maravilhosa, a nossa irmã Edivânia Silva, que Deus abençoe também. Deus continue abençoando a todos, a todas as irmãs que têm nos dado esta oportunidade de contribuir. Nossa irmã Ediva, que Deus abençoe, que Deus ajude neste momento de reflexão da palavra de Deus. Lembrando, se amanhã Deus permitir, estaremos aqui neste momento de reflexão para estarmos orando e trazendo aqui uma reflexão dentro da nossa pequenez, das nossas limitações. Somos agradecidos a Deus pela sua vida e o carinho que tem aos nossos irmãos aqui de Araçoiaba. Não importa a dominação,
Importante é que somos uma família em Cristo Jesus. Estamos esperando o nosso Salvador. Estamos esperando a vinda do nosso Cristo, que está aí às portas. E o mundo já testifica disso. O sol testifica disso. A chuva testifica disso. A natureza testifica que Cristo já está às portas para buscar a nossa vida. Deus abençoe a todos que têm contribuído com esta obra. Que Deus abençoe, que Deus continue dando esta oportunidade para nós louvarmos ao nosso Deus, que merece honra, glória e majestade. Que Deus abençoe. Agradecemos a muito. A gente queria poder estar mais, mas que Deus abençoe, que Deus continue ajudando a todos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, em nome de Jesus.